Você deseja entender por que certos homens despertam o interesse das mulheres a ponto de serem perseguidos, enquanto outros acabam meramente na memória como o homem gentil que não obteve sucesso? Vou lhe dizer sem rodeios. As mulheres possuem vulnerabilidades. E não estou me referindo a aspectos superficiais como calçados de luxo ou mensagens de bom dia. Aludo àquelas fendas emocionais, psicológicas e comportamentais que as deixam suscetíveis diante de um homem que compreende verdadeiramente o que faz. A grande maioria dos homens atravessa a vida sem a menor noção de como a mente de uma mulher opera internamente. Eles presumem que, por serem bons, honestos ou atenciosos, já alcançaram a vitória. Contudo, isso é equivalente a jogar xadrez sem conhecer o movimento das peças. Se você não compreende quais são as debilidades naturais, sociais e emocionais de uma mulher, será manipulado, será testado, será colocado na zona de amizade e sequer entenderá o que ocorreu. E agora, a parte mais difícil. Uma mulher nunca lhe revelará suas fragilidades. Pelo contrário, ela utilizará as suas contra você. Isso quer dizer que se você carece de controle, direção e clareza sobre o funcionamento da psique feminina, estará sempre jogando em desvantagem. Elas não são suas inimigas, mas tampouco são tão ingênuas quanto lhe fizeram crer. Este conteúdo não se destina aos homens sensíveis, àqueles que creem em contos de fadas, ou aos que imaginam que o amor supera tudo. Este vídeo é para homens dispostos a decifrar a realidade feminina a partir de uma perspectiva de poder, discernimento e estratégia. E, antes que alguém se sinta ofendido, isto não é misoginia, é psicologia. Entender seus pontos vulneráveis não é para tirar vantagem delas, mas para impedir que tirem vantagem de você, e principalmente para se relacionar com base na consciência, e não na confusão, pois aqui reside a verdade. As mulheres não nutrem respeito por um homem que não as compreende, e você não tem a capacidade de liderar, seduzir ou sustentar um relacionamento com uma mulher se desconhece as facetas que até ela mesma se esforça para ocultar. Hoje, iremos desvendar essas facetas. Apresentarei a você as 10 vulnerabilidades mais potentes e recorrentes nas mulheres contemporâneas, para que você aprenda a reconhecê-las, manejá-las com sabedoria e, acima de tudo, para que jamais volte a ser o homem que ofereceu tudo e nada recebeu em troca. Prepare-se, pois após este vídeo, sua percepção sobre as mulheres jamais será a mesma. Primeiro, a atenção, o entorpecente predileto delas. Segundo, a validação, a busca incessante por se sentir desejada. Terceiro, o homem emocionalmente inatingível que a obceca. Quarto, o drama do qual ela necessita para se sentir viva. Quinto, a rivalidade feminina que a domina. Sexto, a incapacidade de suportar a rejeição, mesmo quando a provoca. Sétimo, a paixão por aquele que não depende dela. Oitavo, a incerteza que a mantém cativada. Nono, a confusão entre controle e segurança emocional. Décimo, a rendição diante da masculinidade autêntica. Ponto 1. A atenção, seu entorpecente predileto. A maior parte dos homens ainda não compreende este fato. Para um grande número de mulheres, o foco masculino é mais aditivo que o próprio afeto. Não é uma gracejo, não é um exagero. É pura psicologia e a contínua validação do ego. Desde muito jovens, as mulheres aprendem que sua aparência, sua presença e sua energia feminina lhes conferem poder. E como esse poder é mensurado? Pela reação dos homens. Se você a observa, se faz um comentário, se responde com prontidão, se curte suas publicações, se você se desdobra por ela, ela sente que está vencendo, ainda que não o queira. Muitos homens presumem que, ao oferecer mais atenção, estarão mais presentes em sua mente, mas ocorre o inverso. Quanto mais disponível você se mostra, menos valor você tem para ela. O motivo? Você se torna previsível, entediante, e ela já conseguiu o que desejava. Sua energia e seu foco são análogos a uma moeda. Se você a concede com facilidade, ela se desvaloriza. E aqui reside o perigo. As mulheres nem sempre desejam seu amor. Por vezes, apenas querem a certeza de que podem possuí-lo.
Esse é o vício real. Não você, mas o domínio emocional que exercem sobre você, graças à sua atenção. Já lhe ocorreu de uma mulher o procurar, sorrir para você, flertar, mas ao começar a corresponder, ela simplesmente desaparecer? Não é confusão. É uma estratégia inconsciente. Ela já se nutriu do que necessitava. A confirmação de que pode provocá-lo. Não precisa de mais nada. Ela não buscava um relacionamento. Apenas a sua dose. Agora, atente-se a isto. As redes sociais são o seu campo de prática. Elas publicam uma foto não por sua causa, mas pelas centenas de homens que irão reagir. Isso constitui uma fonte de dopamina mais potente que um encontro real. Assim, você entende por que tantas preferem a atenção digital ao invés do amor genuíno. Observemos um cenário comum. Um homem começa a sair com uma mulher. A princípio, ela parece interessada. Ele lhe responde prontamente, envia-lhe mensagens extensas, cobre-a de elogios, a trata como uma rainha. O resultado? Ela se entedia, passa a responder com menos frequência, torna-se distante. Ele se frustra sem entender o que se passou. O que ocorreu foi simples. Ela já se sentiu validada, já recebeu sua dose de atenção, e ele, sem perceber, entregou-lhe tudo sem pedir nada em troca. Pior, deu-lhe poder sem demandar respeito. Um homem que compreende isso aprende a modular sua atenção, não como um jogo, mas como uma forma de autorrespeito. Não oferte seu foco, não se revele sempre disponível, e acima de tudo entenda, se sua atenção é gratuita, ela não a valorizará, porque de fato, para muitas mulheres, a atenção masculina é seu entorpecente favorito, e cabe a você decidir se será o fornecedor ou o ingênuo que a distribui sem esperar nada como retorno. Ponto 2. A validação, a busca incessante por se sentir desejada. Uma das fragilidades femininas mais subestimadas pelos homens é esta. Uma mulher tem a necessidade de se sentir desejada constantemente. Não porque o queira, não porque o respeite, mas porque sua autoestima com frequência depende disso. O desejo masculino confirma que ela ainda possui valor, que permanece atraente, especial, notada. E se não o recebe, ela o busca, inclusive em contextos onde não possui nenhum interesse emocional genuíno. Você já reparou como algumas mulheres comprometidas continuam a flertar com outros homens? Ou como uma mulher que o rejeitou persiste em publicar fotos provocantes logo após você iniciar seu afastamento? Isso não é uma casualidade, é uma busca por validação. O problema é que a maioria dos homens cai nessa cilada. Ela não deseja estar com você, mas quer que você continue a desejar estar com ela. O motivo? Isso lhe sinaliza que ainda pode ser desejada sem precisar oferecer nada em troca. E isso, para muitas, é uma injeção de dopamina direta no ego. Ela pode ignorá-lo o dia inteiro, mas se perceber que você diminuiu a intensidade, que parou de reagir, que já não está tão acessível, ela lhe enviará um sinal, uma história no Instagram, uma indireta, uma mensagem como "já me esqueceu", mas não se trata de amor, e sim de uma necessidade de reafirmação. Este padrão se manifesta até mesmo em relacionamentos estáveis. Muitas mulheres precisam sentir que seus parceiros continuam a desejá-las como no início, ainda que elas não empreguem o mesmo esforço. Se não sentem isso, frustram-se, desconectam-se ou começam a procurar essa sensação em outro lugar. Um exemplo típico: ela se distancia, já não responde como antes. Ele, perplexo, começa a insistir, a questionar o que acontece, a se esforçar mais. Contudo, quanto mais ele tenta agradá-la, menos desejado ele próprio se sente. Por quê? Porque, sem que ele saiba, ela está obtendo validação ao constatar que pode se afastar e ele ainda a perseguirá. Agora, escute com atenção. A validação não é negativa se você a controla. Não se trata de jamais dizer que ela o atrai. Trata-se de oferecer validação apenas quando ela também investe. O problema surge quando o homem valida gratuitamente, sem filtro ou critério, unicamente por temer perdê-la. E na mente dela, isso o rebaixa instantaneamente ao patamar de todos os outros homens desesperados que já a validaram. O segredo reside nisto.
Uma mulher atribui mais valor à validação que precisa conquistar do que àquela que lhe é concedida sem esforço. Não por ser má, mas porque é assim que sua psicologia emocional funciona. Portanto, se você almeja o respeito, o valor e o desejo genuíno dela, não a valide por carência. Valide por escolha. Quando você compreender que a validação é como o fogo, pode aquecer ou queimar, saberá com precisão quando empregá-la e quando a retirar. Ponto 3. O homem emocionalmente inatingível a obceca. Ainda que pareça contraditório, o que mais atrai muitas mulheres não é o homem que lhes proporciona segurança, mas sim aquele que as faz sentir incerteza. O homem emocionalmente inatingível não torna as coisas fáceis. Ele não se entrega na primeira mensagem, não expõe todo o seu universo interior em uma única conversa. E isso, longe de afastá-las, as enlouquece. Por quê? Porque desperta nelas algo extremamente poderoso: o desafio. Muitas mulheres, sobretudo as que estão habituadas a receber atenção masculina sem qualquer esforço, sentem uma atração quase obsessiva por esse tipo de homem que não se deixa conquistar com facilidade. E não se trata de ser frio ou rude. Trata-se de ser seletivo, reservado, focado em si mesmo. O homem emocionalmente inacessível não sente a necessidade de falar sobre suas emoções constantemente. Não busca aprovação, não espera ser querido. E justamente por isso ela anseia ser a única a conseguir que ele se abra. Elas o veem como um enigma a ser desvendado, como um troféu emocional que desejam conquistar. Porque no fundo muitas mulheres carregam esta crença interna: se eu conseguir que este homem difícil se apaixone por mim, isso confirmará meu valor como mulher. O interessante é que, quanto mais inacessível você parece no plano emocional, mais emocional ela se torna. Começa a investir mais, a pensar mais em você, a projetar cenários, pois o desejo se edifica no espaço, na tensão, na dúvida. E é aqui que muitos homens cometem um erro. Acreditam que, se não demonstrarem tudo, se não verbalizarem seus sentimentos instantaneamente, irão perdê-la. Mas o que ocorre é o oposto. Quando você não lhe entrega tudo, quando não se abre por completo, ela começa a imaginar. E o que ela imagina é muitas vezes muito mais poderoso do que qualquer verdade que você possa lhe dizer. Assim, se você é um homem centrado que não entrega seu mundo emocional com rapidez, você não está sendo distante, está sendo desejável. E isso para muitas mulheres é uma fraqueza que elas não conseguem controlar. Ponto 4. O drama, do qual ela necessita para se sentir viva. Embora muitos homens relutem em aceitar, há algo que precisam entender de uma vez por todas. Um grande número de mulheres sente-se atraído pelo drama. Elas o provocam, o alimentam e, por vezes, até necessitam dele para sentir que o relacionamento tem vitalidade. O drama, para elas, é emoção em estado puro. É intensidade, movimento, um caos disfarçado de paixão. Quando tudo corre excessivamente bem, com demasiada tranquilidade, sem conflitos ou oscilações, muitas sentem que algo está faltando, que não há faísca, que falta adrenalina, e então, sem se darem conta, criam drama para voltar a sentir. Mas é neste ponto que muitos homens falham. Em vez de perceberem a manobra, levam para o lado pessoal, reagem, alteram-se, tentam se justificar e caem na armadilha emocional. Pior ainda, acreditam que o problema é deles. Não, meu caro. O problema é que ela não sabe regular as próprias emoções na ausência de conflito. E você está nutrindo esse ciclo cada vez que se envolve em seus jogos, em suas variações de humor, em suas provocações sem fundamento. Aqui vai a crítica que muitos precisam ouvir. Pare de tentar apaziguar tudo. Deixe de querer ser o salvador emocional. Ela não precisa de um terapeuta. Precisa de um homem que não se curve diante de cada tempestade que ela gera. Porque, se você não estabelece limites, se não lhe ensina com sua postura que não irá dançar em sua montanha-russa emocional, ela continuará a aumentar o volume do drama até que você perca o controle. E quando você perde o controle, perde o respeito. E quando perde o respeito, você já sabe o desfecho. É hora de despertar. Compreenda que o drama nem sempre é um acidente emocional. Às vezes é uma forma de testá-lo.
outras vezes um sinal de tédio. E frequentemente, é simplesmente uma necessidade interna de sentir algo, ainda que seja o caos. Você não está aqui para alimentar esse jogo. Você está aqui para manter a serenidade, liderar com presença e demonstrar que não se deixa arrastar por emoções que não lhe pertencem. Quando ela percebe que você não reage ao drama dela, começa a admirá-lo. Porque no fundo, o que uma mulher respeita não é o homem que entra em seu jogo, mas aquele que mantém seu poder, mesmo que ela perca o controle. Ponto 5. A competição feminina a consome. Uma das vulnerabilidades femininas mais invisíveis para os homens é esta. As mulheres não competem por homens. Elas competem por validação perante outras mulheres. E quando essa competição é ativada, o desejo delas por você frequentemente não provém de quem você é, mas do que você representa socialmente. Isso ocorre com mais frequência do que se imagina. Uma mulher pode não demonstrar interesse em você até que percebe que outra mulher o tem. Pode ignorá-lo por semanas, mas se você publica uma foto com uma mulher atraente, de súbito, ela se recorda da sua existência. Soa familiar? Não é coincidência. É parte de uma dinâmica emocional profunda. Muitas mulheres comparam-se constantemente, e se outra obtém a atenção de um homem de valor, isso aciona seu instinto de competição. Porque não se trata apenas de ter o homem, mas de vencer a outra. E aqui reside o erro de muitos homens. Acreditam que ser exclusivo desde o início os torna mais atraentes. Mas se uma mulher sabe que ninguém mais o deseja, que não há competição, que você só tem olhos para ela como se fosse a única opção em seu universo, em vez de se sentir especial, ela perde o interesse. Duro, mas real. Isso não significa que você deva brincar com os sentimentos de mulheres ou criar ciúmes artificiais. Não. O que você precisa entender é que seu valor percebido aumenta quando você é um homem que outras mulheres admiram, respeitam ou desejam. E não por ser um conquistador, mas porque você projeta valor genuíno, opções e uma vida própria. Quando uma mulher percebe que outras o veem como um homem valioso, ativa-se aquele impulso inconsciente que diz: se todas o enxergam assim, por que eu não? E então, ela passa a olhá-lo com outros olhos. Você não precisa dizer nada. Apenas viva sua vida. Cerque-se de boa energia, inclusive feminina. Mostre-se confiante e permita que ela veja, sem explicações, que você não é um homem carente, mas sim um homem de escolha. Porque neste jogo, muitas vezes, ela não o quer por desejá-lo, mas porque não suporta que outra o tenha primeiro. Ponto 6. Não suporta a rejeição, mesmo quando a causa. Isto vai soar duro, mas é uma verdade que pouquíssimos homens ousam encarar. Muitas mulheres são capazes de rejeitar, mas não toleram ser rejeitadas, mesmo que elas tenham iniciado o processo. Pense bem, uma mulher pode ignorá-lo, pode deixá-lo sem resposta, pode fazê-lo sentir-se insuficiente, mas se você recua, se decide que não quer mais permanecer ali, se demonstra indiferença autêntica, algo muda. De repente, o ego dela é ativado, e o que parecia ser desinteresse se converte em desconforto, confusão, irritação, ou até mesmo um desejo de tê-lo de volta. Por que isso acontece? Porque para muitas mulheres a rejeição não é algo que elas esperam receber, é algo que estão acostumadas a aplicar. A sociedade, as redes sociais, a validação constante criaram um ambiente onde elas são as selecionadoras. E quando de repente você demonstra que possui poder de escolha e que não a escolhe, você desfere um golpe emocional em seu ego. A rejeição, quando parte de você, não dói apenas por sua causa. Dói pelo que ela representa. Não sou boa o suficiente para ele. Como é possível? E isso se intensifica ainda mais se foi ela quem o rejeitou primeiro. Porque, na mente dela, você deveria ter permanecido ali, esperando, implorando, disponível caso ela mudasse de ideia. Mas quando você não o faz, quando assume o controle e se afasta sem drama, sem rancor, sem mendigar, ela entra em conflito. Você inverteu o roteiro. E sabe o que acontece muitas vezes? Ela retorna timidamente com uma desculpa qualquer, uma mensagem casual, uma reação a uma publicação. Mas por trás disso não há amor. Há ego ferido. Ela quer verificar se ainda detém poder sobre você.
E se você cede, perde tudo novamente. Veja este cenário clássico. Ela se afasta, diz que não está pronta ou que prefere que sejam amigos. Você respeita, não insiste, simplesmente desaparece. Passam-se algumas semanas e de repente ela lhe envia um oi, como se nada tivesse acontecido. Isso não é mágica, é ego. Ela percebeu que você não está mais lá, e isso, embora tenha sido decisão dela, a desconcerta emocionalmente. É aqui que você deve se manter firme. Porque se você volta a validar uma mulher que já o rejeitou sem que ela tenha demonstrado uma mudança real, está lhe ensinando que pode perdê-lo e recuperá-lo quando bem entender. E aí, você volta a ser o brinquedo emocional dela. Lembre-se, não há nada que cause mais dor a uma mulher do que ser ignorada pelo homem que antes a desejava. E você decide se será esse homem forte ou aquele que se coloca novamente na bandeja de prata. Ponto 7. Apaixona-se por aquele que não precisa dela. Aqui está uma verdade que poucos homens compreendem e que muitos rejeitam por ser incômoda. Uma mulher sente-se mais atraída pelo homem que não necessita dela. Não por aquele que a persegue, não por aquele que a adora sem limites, mas por aquele que pode viver, crescer e brilhar com ou sem ela. E sabe por quê? Porque esse tipo de homem representa liberdade emocional. Ele não se escraviza por afeto, não se entrega por ansiedade, não busca preencher seus vazios com o carinho alheio. Esse homem está completo. E isso, embora não admitam abertamente, as mulheres admiram profundamente. A maioria dos homens acredita que ser romântico, detalhista e atento o tempo todo os torna mais atraentes. Mas quando você faz isso a partir da carência, do medo de perdê-la, da ideia de que ela é tudo o que tenho, o que você projeta não é amor, é dependência. E isso extingue o desejo, pois o desejo feminino não nasce do que você oferece, mas de quem você é sem ela. Quando ela vê que você não desmorona se ela não responde, que não morre se ela não contesta, que seu mundo não para por causa dela, algo muda. Ela começa a sentir curiosidade, a se perguntar por que você não precisa dela como todos os outros. E aí começa essa atração genuína. O homem que não precisa de uma mulher para se sentir valioso torna-se magnético. Não porque joga, mas porque vive sua vida com propósito. E isso o torna escasso, interessante, difícil de esquecer. Imagine isto. Um homem conhece uma mulher belíssima. Ele a trata bem, sim, mas sem exageros. Tem sua rotina, suas metas, seu espaço. Não lhe escreve a toda hora, não cancela seus planos por ela. A princípio, ela se sente confusa. Por que ele não está atrás de mim como os demais? Mas quanto mais o tempo passa, mais ela quer saber sobre ele, mais se envolve. Não porque ele a perseguiu, mas porque ela percebe que ele é diferente. Ele não precisa dela. E isso, para uma mulher, é mais irresistível do que qualquer elogio. Muitos homens não entendem isto. Quando você não necessita da atenção dela, ela começa a buscar a sua, porque o valor não reside no que você lhe dá, mas naquilo que você não está disposto a perder. Sua dignidade, seu tempo, sua energia. E quando você está tão focado em si mesmo, tão firme em seu caminho, tão conectado com seu propósito, uma mulher nota que, se não agregar, não permanecerá. Essa atitude, sem uma única palavra, proclama algo que toda mulher respeita. Não estou aqui para precisar de você. Estou aqui para escolhê-la. E essa diferença muda tudo. Se você chegou até este ponto, já sabe algo que a maioria dos homens jamais se atreve a aceitar. As mulheres não se apaixonam pelo mais bonzinho, nem pelo mais generoso, nem pelo mais devotado, mas por aquele que sabe quem é e não se verga diante delas. Soa forte, mas é a verdade. E a razão pela qual muitos fracassam com as mulheres não é por não serem atraentes ou por não terem sorte. É porque vivem a partir da necessidade, da fraqueza, do medo de perder. E uma mulher consegue sentir esse cheiro a quilômetros de distância. Olhe, o homem que coloca uma mulher acima de sua própria dignidade já perdeu. Aquele que se cala para não a incomodar, que tolera seus testes, seus jogos, seu ego, acreditando que assim a conquistará, torna-se invisível. Porque não há nada que aniquile mais a atração do que um homem sem força interna.
E aqui vem a afirmação mais controversa que lhe direi hoje. Prepare-se. Você não parte o coração de uma mulher sendo cruel. Você estilhaça o ego dela sendo forte. E isso, embora não digam, as enlouquece. Porque no fundo, elas não buscam um homem perfeito, nem um escravo emocional. Buscam um homem que não trema diante delas. E esse homem, poucos o são. Você decide de que lado está. Pode continuar sendo o sujeito amável que dá tudo esperando algo em troca, ou pode se transformar nesse homem firme, difícil de manipular, que não implora, não corre atrás, e ainda assim é aquele de quem todas se lembram. Agora falo diretamente com você. Quero conhecer sua jornada. Quero que me conte abaixo nos comentários qual dessas fragilidades você já testemunhou em ação. O que aconteceu com você? Qual foi seu erro? Qual foi sua vitória? Você não está sozinho. Todos os homens passam por isso. Eu leio cada comentário, respondo, e se puder ajudá-lo, acredite que o farei. Este espaço é para abrir os olhos, para deixar de viver em um modo de fraqueza, para que juntos possamos construir algo que ninguém nos ensinou. Sermos homens de verdade em uma era que nos prefere submissos. Não se esqueça de se inscrever, se isto o fez refletir. Deixe um like, se alguma parte o incomodou, porque aí reside a verdade que você mais precisava ouvir. E recorde-se, não se trata de odiá-las. Trata-se de entender como elas funcionam para que você pare de se perder na tentativa de agradá-las. Nos vemos no próximo.